Olá, alunos e alunas do curso de Pedagogia. Estamos iniciando mais uma semana da nossa disciplina de História da Educação 1. E hoje eu trouxe para vocês um tema para a gente abordar de maneira um pouco mais específica, já dando continuidade às nossas leituras do livro da professora Marisa Bittar, da UFSCar. E eu trouxe a aula que vai abordar a escola e pensamento pedagógico nos séculos XVI e XVII. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse processo do século XVI e XVII é o processo de transição entre aquela Idade Média que a gente viu de maneira muito bem acabada e muito bem definida na semana anterior, agora começando a surgirem elementos que vão indicar esse processo de superação dessa estrutura socioeconômica. Obviamente, como a gente está falando de uma transição do feudalismo para o capitalismo, não é uma transição que se dá de maneira simples e nem abrupta. Então, é um processo permeado por muitas contradições, por algumas continuidades, por algumas descontinuidades. Então, é fundamental a gente ter uma visão um pouco mais ampla de que é um processo longo, que dura quase 3 séculos, e que a escola não vai passar imune a esse processo. Então é fundamental entender que, embora a gente tenha visto a cristalização daquela escola medieval, já no final da semana passada a gente viu o surgimento das ideias do Lutero, da Contra-Reforma. Então a gente tem uma cisão dentro da Igreja Católica, que era essa instituição que promovia e que liderava a promoção da educação. Essa cisão dentro da cristandade ocidental vai gerar outras interpretações da função da educação, aquela ideia que aparece com o Lutero de uma educação popular para formar o cristão leitor do livro sagrado, algo que até então não existia no catolicismo. Então a gente tem esse processo de transformação e, especificamente, a autora propõe algo que nós também achamos muito interessante discutir, que é uma comparação entre duas experiências educativas, dois pensamentos pedagógicos que se formam dentro da cristandade, mas essa cristandade agora cindida entre católicos e protestantes. O primeiro reflexo que está ligado já àquela contra-reforma que a gente viu é o surgimento da Companhia de Jesus, como a gente viu, e a escrita de um documento que chama Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum, aprovado em 1599, nada mais é do que um código, um guia que vai reunir todas as regras metodicamente organizadas do ensino jesuítico, que passa a ser o ensino, o modelo de ensino oficial da Contra-Reforma Católica. É o ensino jesuítico baseado nesse Ratio Studiorum que vai ser espalhado pelo império colonial dos países que ficaram imunes à reforma protestante, notadamente a Espanha e Portugal. Portanto, quando vocês forem estudar depois de História da Educação Brasileira, vocês vão ver que todo o sistema educacional brasileiro, desde a época da colônia, é baseado nesse modelo jesuítico do Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum, então, ele prevê todo esse conjunto de regras muito bem estabelecidas de como vai se organizar a escola, qual é o método, e o método elegido, o método escolhido é o método escolástico do Tomás Aquino, que vocês já viram na Filosofia da Educação, que privilegia essa oratória, essa educação verbalista e principalmente com uma rigidez muito grande nos procedimentos. Aqui, o castigo físico faz parte desse cotidiano escolar, por exemplo. Então, é fundamental entender esse ato pedagógico, como a própria autora coloca, como uma linguagem objetiva, clara e com uma função específica de formar essa nova cristandade, né, nesse mundo novo da expansão marítima. Em contrapartida, no esteio, na onda da reforma protestante,
a gente tem uma outra ideia, que vai ser um outro conjunto de ideias pedagógicas que nascem lá com Lutero, mas vão ser muito bem acabadas e muito bem escritas, aqui um pouco mais à frente no texto. E eu estou trazendo o texto aqui especificamente para a gente poder acompanhar e analisar de maneira mais detida o texto. E a gente está falando de um pensador que chama Comênios, escreveu um dos maiores clássicos da pedagogia, que é Didática Magna, que é um livro de 1657. E é um livro que não é muito grande, que é composto de pequenos capítulos, mas que também tem essa mesma intenção. Qual a intenção? De organizar a forma de ensino, formar o cristão. A gente não pode perder de vista que, mesmo com a cisão da cristandade, ambos tinham esse objetivo final de formar o cristão. Obviamente que a Igreja Católica, junto com os jesuítas, tinha uma preocupação, e as igrejas reformadas, especialmente na Inglaterra e na Alemanha, vão ter essa preocupação já derivada lá desde o Lutero, mas que se concentra na didática magna do Comênios. E esse trecho que está aqui na página 37 é muito importante porque ele consegue sintetizar o que é o pensamento geral do Comênios. É uma obra sucinta, como eu havia dito, e aqui uma frase que sintetiza bem a ideia geral do Comênios, está aqui na página 37 do guia, e eu vou ler um pedacinho para vocês aqui. Importa agora demonstrar que, nas escolas, se deve ensinar tudo a todos. Isso não quer dizer, todavia, que exijamos a todos o conhecimento de todas as ciências e de todas as artes, sobretudo se trata de um conhecimento exato e profundo. Com efeito, isso nem de sua natureza é útil, nem pela brevidade da nossa vida é possível para qualquer homem. Então ele não está falando da ideia de ensinar todo o conhecimento que existe, mas da ideia de, na medida do possível, sistematizar quais são os conhecimentos disponíveis e, principalmente, a ideia de universalização, a ideia de expandir esse conhecimento para todos os setores da sociedade. Como a gente viu lá na Idade Média, desde a tradição da Antiguidade, não é essa a intenção primária da escola. Então, aqui a gente tem uma proposta que, mais tarde, como a gente sabe, vai ser o modelo a ser seguido em praticamente todo o Ocidente. Então, a ideia de ensinar tudo a todos é o destaque da obra do Comênios, e por isso a gente tem esse estudo detalhado. Por exemplo, aqui, quando ele fala das escolas, toda a juventude deve ser formada, na próxima página, 38. Todas aquelas coisas que podem tomar o homem sábio, probo e santo. Então, a ideia de formar o cristão também permeia todo esse processo educativo. A ideia de separar por séries, de ter uma organização de uma escola de Estado, aparece aqui muitas vezes. A ideia de não utilizar castigos físicos é um diferencial. A ideia que esse quarto item que está aqui na página 38 fala que essa formação se faz sem pancadas, sem violência, sem qualquer constrangimento, com a máxima delicadeza, com a máxima doçura e como que espontaneamente. Então, qual que é a ideia dele? A ideia dele é de trazer um pouco do que estava já sendo discutido no âmbito da filosofia, do humanismo e tudo mais. Então, é fundamental a gente entender, de maneira geral, essas duas propostas e as discussões que vão se desdobrar dessas propostas. Obviamente que essa ideia de uma escola de Estado para todos não é hegemônica e nem se instala no primeiro momento. Há muita resistência, e a gente vai ver ao longo do tempo como essa ideia vai se conformando às transformações sócio-históricas e principalmente do modo de produção, da economia. A gente nunca pode esquecer que a escola e os tipos de escolas propostas aqui, elas estão imersas nessa transformação social e econômica. Então, é fundamental a gente ter essa visão um pouco mais ampla. Então, pessoal, essa é basicamente a ideia de fazer essa análise comparativa, dando destaque para as ideias do Comênios, nesse capítulo. E, por fim, eu queria trazer uma reflexão do Franco Cambi,
que é um autor muito utilizado pela Marisa Bittar, e um clássico também da pedagogia, que fala dessa escola que está nascendo nesse momento de transição, como eu falei, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, nessa cisão interna da igreja. Então, é uma escola, como ele está falando aqui, ó, na página 41. A escola também foi se renovando profundamente e assumindo a feição da escola moderna, minuciosamente organizada, administrada pelo Estado, capaz de formar o homem cidadão, o homem técnico, o intelectual, e não mais o perfeito cristão ou bom católico, como ocorria ainda na escola do século XVI, quase todas na mão da igreja. Então, essa transição dessa escola que estava na mão das igrejas para uma escola de Estado vai se dar nesse processo de transição, e é aqui que nasce o germe dessa escola. Nas próximas aulas a gente vai ver essa escola desabrochar enquanto modelo propriamente bem formado. Então é fundamental ver a tendência desse século XVI e século XVII, que vão se aprofundar no século XVIII. Então é fundamental ter essa visão que a escola ainda é esse local de formação do cidadão, de formação também do cristão, de organização por idade, de socialização dos métodos. Então, esse momento da pedagogia é um momento de renovação muito grande e que é fundamental vocês perceberem esse processo mais amplo. Até a próxima aula, um abraço a todos.